Boa noite, estamos mais uma vez aqui no M Selvas, o canal Acervo de Memórias, o canal que pode e está transformando muitas vidas com as nossas entrevistas, os testemunhos incríveis que temos gravado aqui para você. Já entrou a Larissa, meu nome é Maria Célia Elvas e essa noite nós temos a Gláucia Freitas. Ela é a esposa do pastor José Freitas, é a mãe da Isabela, que já está com 22 anos, e também a mãe da Giúlia, que está agora com 20 anos. Gláucia, querida, vou te chamar aqui. Vou te chamar agora que eu consegui pôr o NIT. Gente, Gláucia, aqui da Gláucia Freitas, de São Paulo, já. O pessoal deve estar assistindo. Boa noite, pastor José Freitas. Que saudade de vocês. Deve ter muita gente aí da Aliança. Glau! Oiê! Ai, Gláucia, que saudade! Nossa, enorme, saudades imensas, minha amiga querida. Oh, meu amor, você que ficou com todo o legado dos missionários da Aliança Cristã e Missionária, você e o Zé, mas nós estamos juntos, sempre juntos, né, Glau? Amém. Ai, com certeza, mesmo de longe a gente manda uns coraçõezinhos, umas mensagens, né, Sé? Sim, claro, eu acompanho a escola de oração, acompanho tudo Sim. do Zé, a gente está sempre acompanhando, e inclusive eu quero te agradecer agora que a gente está aqui em público, contar Aham, para todo mundo o seguinte: o discipulado que nós damos é, ou seja, um obreiro aprovado, aham. e se não fosse a Gláucia me socorrer, porque a gente tem, né? Os livros da editora, a gente pega na editora, Ai, né? que Tá legal, aqui, Sé. né? Lá a gente tem, eles estão editando normal aqui, Glau, Sim, muito tudo bom, né, aqui, Sé? Ai, que muito legal. maravilhoso. E Que agora eles bênção. estão também fazendo, ó, tchan, 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 Ah, vida abundante, que a vida top. abundante. Que legal, E Sé. eu lá chorando para Ruth Davis, nossa maravilhosa missionária lá em Portugal agora, e Sim, comecei, ai Ruth, não tem, será que você não tem o manual do orientador, né? E pois aí é. ela falou, não posso mandar porque não pode imprimir e tal, e ela localizou num sebo virtual, tinha 2 exemplares, É e eu mesmo, consegui Sé. comprar um. Olha só, você sabe Sé, que eu tenho um aqui, uma relíquia, que é da Beverly. Olha só, Esse meninas. eu não empresto para ninguém, a gente só oferece o conteúdo PDF e esse a gente deixou aqui como nosso acervo de memórias. Amém, claro. E eu tenho o manual do orientador que você me mandou, dos obreiros, e Aham. tem a letra do Mike, do pastor Miguel, Ai, tem a ai, o letrinha coração. dele. Ai, puxa vida, e as anotações dele eu aproveito todas, né? Ah, Que mas com vocês estão nos certeza. assistindo aí, eu sei. Um beijo do Brasil para vocês. Ai, que Gláucia lindas. Freitas, você é sempre linda, bem, a Ah, sua família tem o rosto, dá para ver, né? A tia, a mãe, a irmã, os sim. filhos, nesse rosto lindo seu, Gláucia pianista, pastora, né, Gláucia? Você que está Ai, aí amiga. A gente tocando junto com contribui, o né? Zé. A gente É. contribui juntos, Então, servimos juntas. Meu amor, só para dar uma localização, a Gláucia, nós fizemos o seminário juntas, né? Sim. E você até entrou depois, que eu sempre sou a mais velha de tudo. Eu era a mais velha do seminário, agora eu sou a mais velha da igreja, eu sempre sou a mais velha. E eu sempre preciso dos jovens para me ajudar. E toda hora, Gláucia, pelo amor de Deus, socorro. Gláucia, Gleice, Sandra.
A Sandra Sim. ligando para a Glei para você dar uma força aí para a Sé, para imprimir tudo. Ai, que Eu legal, sempre Sé. contei com seu amor, seu apoio. E Então, agora, para os nossos. pode continuar Posso. contando. Amém. A gente já tem uma audiência grande aqui, umas 50 pessoas já com a gente. A Jolie está aqui com a gente. Ai, que A linda! Jolie de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, Que nossa missionária linda! também, foi nossa prof, né? Tem a Sim, Meg, a Megumi. A Megume. Megumi, Megume, que um linda! beijo. Também está aí conosco a Jaque, da Jaque Hentz, da nossa igreja em Palmasola, Santa Catarina, e tem aí mais uma audiência bem grande, todos bem-vindos. E antes de pedir para todo mundo se inscrever aqui no canal e divulgar esta entrevista e as outras também, eu quero que a Sim. Gláucia tenha total palavra para se apresentar, contar para a gente tudo que você quiser contar para nós. E no meio do caminho eu vou perguntando, tá? Tá joia. Bom, como você já me apresentou, né? Eu sou Gláucia, eu sou casada com o pastor José Freitas, aqui da Igreja Aliança em São Paulo. Aliança Cristã e Missionária que começou com os missionários americanos e canadenses lá nos idos de 87. E de lá para cá a gente tem acompanhado, né, a igreja desde os primórdios. Então eu nasci ali ao lado, praticamente na região da igreja Aliança, que era do Brooklyn na época, né? É, E era na rua da igreja quando inaugurou o primeiro culto. Inclusive eu estava trabalhando ao lado numa empresa de recursos humanos e até vi a plaquinha, né? Primeiro culto, se eu não me engano, ia ser um banquete de Natal, e então estava fazendo aquela divulgação bonita. Então isso foi lá para 89, né? 87 eles já estavam aqui se organizando, mas esse culto, né, mais especial à comunidade foi em 89. Então eu vi passando na rua, eu vi esse cartaz, aí comentei com a minha família, e nessa época, né, eu tinha 17 anos. E a gente estava, pois é, a gente estava sem igreja nessa época, porque nós estávamos saindo de uma igreja que, infelizmente, tinha se dividido, né? Era uma igreja de líderes da mesma família, a gente sabe que isso sempre dá uma complicação maior, né? E aí a igreja teve que ser fechada e a gente ficou mais ou menos uns 2 anos sem congregar. E vocês sabem, né, jovem, né, adolescente, para a juventude, quando tem essa ruptura, né, acaba uhum. abraçando outras coisas, né, e as amizades também vão influenciando, então você vai se distanciando da igreja. Então, nessa época, eu estava sem, a minha família também, muito triste. Foi aí que eu falei para minha tia, para minha irmã, né, que tinha essa igreja. Mas eu não fiquei muito animada, não, né? Nessa época eu estava meio que fugindo, assim, meio arisca. E a minha tia e minha irmã, a Gleinice, que a Célia conhece bem, elas se formaram juntas, né, no seminário. E elas foram nesse culto e amaram a igreja. Na verdade, tinha, acho que são umas 3 pessoas que eram brasileiras, o resto eram os missionários, né? Na época, se eu não me engano, era só o Leonardo, a Diane, o Jorge Basso e a Antonieta, que eram do Peru, e tinham se encontrado com eles um certo tempo e estavam ministrando juntos, né, na aliança. E, se eu não me engano, também o Davi e a Lene Peters também já estavam, né? Aí foi quando, depois de um ano mais ou menos, minha tia e minha irmã congregando ali nos primórdios, né, nos primeiros anos da Igreja Aliança no Brasil, que aí elas foram insistindo para que eu fosse num dos cultos de jovens, e aí eu realmente consegui desconectar, né, das coisas que estavam me prendendo, né? Eu tinha várias atividades com uma banda marcial da minha escola, no meu colégio, né? Na época era ensino médio, e outras atividades que eu fazia também. Então, aos pouquinhos eu fui voltando, né, para Cristo.
E comecei juntos com a mocidade, né, que a gente chamava mocidade nessa época, era o pastor Leonardo que dirigia. E aí começou a chegar também outros jovens, né? O Claudinei, o Tomás, o Marcelo Dorigo, que eram também jovens. Na verdade, eles eram jogadores do Juventus e por conta de algum contato, não sei se foi do Jorge Basso, eles vieram para a Aliança e aí ali a gente começou um grupo de jovens e foi crescendo a ponto de ter quase 60 jovens nessa época, né, no Brooklyn, de 50 a 60, foi uma época próspera, né? E de lá para cá a gente só desenvolveu o ministério, né? Depois desse tempo com os jovens, né, eu fui tendo crescimento espiritual, fui sendo acompanhada por vários missionários, né, em especial a Ruth Davis, a missionária que me acompanhou desde os 17 anos, né? A gente tem essa afinidade por conta da música, né? Então, ela aproveitou também, eu acredito, né? Essa veia musical para dar uma puxada também, né? De eu ficar mais firme na igreja. E aí ela foi me ensinando, eu já tinha algum tempo de estudo técnica musical, né? Mas estava bem parada, não estava tocando na época, e a Ruth reacendeu essa chama. E a gente foi aprendendo juntas, porque ela também falava pouco português na época, né? Então nós fomos aprendendo, fazendo uma troca. E aí eu lembro que eu ia na casa dela, eles moravam ali no Brooklyn, na Pássaros e Flores, uma É. travessa da Avenida Morumbi. Aí eu ia de sábado pela manhã. Acho que ela pensou assim: deixa eu ver se ela quer mesmo ter aulas. Eu vou marcar sábado, 9 da manhã, para um jovem. Um jovem bem bagunceira como eu era. Acho que ela fez um teste, né? Aí no sábado, todo sábado, 9 da manhã, eu estava lá. A gente tinha a nossa aula de piano. E o bom é que a Ruth agregou, né? Tanto a parte de aprender as músicas da igreja, né? Com a parte técnica musical, com o discipulado, o obreiro. Ela começou a ministrar para mim, já que você falou aí, né, Cé, esse compêndio de 6 livros que eu acredito que até hoje eu não vejo um outro material tão completo, né? Embora seja ainda com uma linguagem de décadas passadas, precisa ter uma reedição e tudo, mas o conteúdo dele realmente eu não consegui, já procurei, já vasculhei por aí, não encontrei algo que seja assim didático, né, autodidata, o próprio obreiro né, e Uhum. que vai caminhando com você, né, não só com a vida de Cristo, ensinando a vida de Cristo, mas também vai caminhando com a sua própria vida, né? E você consegue fazer associação, né? É uma aplicação para a sua vida. Isso que chama para você continuar, né? Do 1 até o 6, né? Então ela fez isso comigo. A gente caminhou juntas nos 6 livros e ela fazia essa parte, essa divisão, né? Tanto as aulas de música quanto as da Bíblia. Isso foi me dando, né, mais maturidade, foi me firmando nos passos, né? Então, nesse interim, né, na mocidade, aprendendo, junto com eles, né, com os missionários, foi que eu conheci o meu esposo, né, o Zé, que veio também nessa época, a partir do contato desses jogadores, que ele também é envolvido com esportes, né, e teve esse convite de vir ministrar na Aliança do Brooklyn sobre uma viagem que ele havia feito para o Marrocos, com um ministério que se chamava Levai, né? Levando o Evangelho através do esporte. E ele veio ministrar aos jovens. Foi ali que nós nos conhecemos, ficamos muito amigos e trocamos alguns olhares, assim, mas eu era muito nova. E ele é um pouco mais velho, né? Ele tem 6 anos a mais, mas bem mais maduro do que eu, né? Já sabia o que ele queria. Então nós conversamos ali e a gente começou a liderar junto os jovens, aí eu percebi o interesse dele, né? E a história é longa, mas num certo dia ele me convidou para a gente sair, conversamos, aí ele já falou no primeiro encontro, assim, que ele queria namorar e casar logo, que ele ia ser pastor e o que eu achava. Aí eu já me assustei, com 17 para 18, né? Fiquei assustada, falei, não sei se eu quero isso agora, estava ainda muito imatura, né?
e fugir. Ele jogou o anzol e o peixe não pescou, não bicou. Ah, aham. E aí a gente não namorou, mas ficamos amigos por um bom tempo, né? A gente ficou, acho que uns 4 anos liderando a mocidade juntos, compartilhamos muito o ministério, né? E depois de Ah, muitas idas e vindas, né? Ele namorou, eu namorei, a gente se reencontrou lá na frente e num dos acampamentos da nossa igreja, dos jovens, lá em Brasília, que a gente chamava Brasão, que era, a gente juntou, fez essa sigla, né? Brasília e São Paulo. Os jovens de ambos os estados, a gente fez como se fosse um congresso, né? Porque acabou indo outras igrejas também, num retiro que foi lá em Brasília, no acampamento ACA, que ainda existe, né? Que é lá em Cocalzinho, Brasília. Aí fizemos aham. esse retiro e lá a gente teve uma boa conversa. Eu já estava decidida mesmo a terminar um namoro que eu estava há uns 2 anos e meio, mais ou menos, mas estava vendo que as visões não estavam convergentes, né? Elas estavam, cada um estava pensando de uma forma. Eu já estava indo mais para o ministério e ele queria diplomacia, queria galgar outras, né, profissões e tudo, e a gente não estava se encaixando, né? As ideias não estavam batendo mais. Então eu já estava decidida a voltar e terminar esse namoro. Foi quando a gente conversou, né, eu e o Zé, mas não começamos a namorar, a gente só trocou figurinha, né? Contei para ele, ele me aconselhou, tive outros aconselhamentos também lá, especialmente o pastor Toshi, que é o pastor ainda hoje da igreja em Brasília, do Núcleo Bandeirantes, ele me aconselhou, Aham. uma gracinha ele. E ele que foi Aham. o preletor, inclusive, do congresso. E na volta, quando eu voltei, terminei o namoro, depois de um tempo, aí eu comecei a namorar, né, com o Zé. E passou-se algum tempo, e ele logo já foi também ordenado o primeiro pastor brasileiro, né, nacional. E dali para cá, já se passaram agora em janeiro, fizemos 27 anos de casados. Então, já temos essa estrada juntos no ministério, E na dois Igreja Aliança do frutos, né? Aeroporto. E dois frutos Dois. que você mencionou, né, Sé, que é a Júlia, que É. tem 20 anos, e a Isabela, que tem 22 anos. Uhum. Antes de entrar nesses frutos, porque eu vou querer fazer uma entrevista com as suas filhas também. Ah, que Você tem legal. uma filha aí que é missionária, já fez intercâmbio, e a conversa dela é muito boa, muito madura. Eu sigo, sabe? Aham. E um dia eu vou pessoalmente aí. Ah, E- super convidada. Então, Glau, e aí eu tenho muita saudade desse tempo. Foi um tempo tão gostoso, tão marcante, né? Sim, E a Sandra e o Cota, eu também, a gente continua andando junto. É, agora ela se casou com o Dani, né? sim. Agora, sei lá quanto tempo atrás, 12, 15 anos, não Por sei. aí. Aham. E esses nossos vínculos ficaram tão fortes, né? Eu já fui Sim, visitar a Ruth em Portugal, já fui ver o Davi Jones, tentei ver o Davi Peters, mas na época eu não estava muito bem de saúde, não ia conseguir chegar lá na cidade dele, lá no Canadá, mas até hoje aham, tem contatos aham. Que e a bênção. gente tem o testemunho do Zé, deles todos já, né, também do Tim. Sim. Uhum. Ai, Lindos. Gláucia Freitas, que legal, nossa vida, né, o começo da nossa É, vida. dá uma Eu cheguei saudade, né, Sé? da, puxa, eu fiz 66 agora, é, Hum. eu fiz 66. Hoje é 17, dia 15, anteontem. Eu Anteontem, fiz. Sé. E eu tinha 32, 31 anos, mais ou menos, né? Sim, Meu Deus do céu, quanto tempo e coisa boa a gente sim. poder Parece que ter essa foi ontem. caminhada. Parece que foi ontem. E essa caminhada com Jesus hoje, a gente poder falar, olha, eu andei com ele a minha vida inteira e não Sim, saberia como viver sem ele. é verdade. Não Uhum. saberia o que seria de mim se não fosse ele.
né? sim, com certeza, Como é Célia. que é bom ter esse background, né? Essa Sim. vivência e pensar que como a gente vê os pastores hoje, né? Que Uhum. são para nós são um farol, são exemplo, né? Sim. Arlene, Ruth. Hoje o pessoal olha para a gente, eu vejo Uhum. que tudo que eu aprendi na minha vida, no meu ministério, eu aprendi na Aliança. E Verdade. passando hoje, eu nasci na Igreja Bapai, eu nasci nessa igreja que eu sirvo hoje, na verdade. Mas Aham. Deus me levou esse tempo para a aliança para eu aprender tudo isso. E eu aplico na nossa igreja aqui em Francisco Beltrão, Paraná, e é uma Uhum. bênção imensa, nossos alunos, tudo que a gente pode contribuir. Sim, É, uma, é gratidão, só gratidão, né? Só sim. gratidão. É, Coisa a maravilhosa. gente que caminhou, Uhum, Célia, em outras igrejas, né? Porque nós quando a minha mãe se converteu, eu era bem pequenininha, tinha uns 10 anos. E a uhum, gente caminhou com algumas igrejas e a gente, quando chegou na Aliança, a gente percebeu a solidez na palavra, né? O quanto eles tinham um zelo pela palavra, né? Todos os missionários, né? Todos os casais que passaram e marcaram as nossas vidas de alguma forma. Eu acho que de todos essa característica é igual, né? Todos tinham um zelo pela palavra que a gente, de verdade, Sé, eu não vi em outras igrejas, né? Não vi um acompanhamento tão próximo de discipulado, né? Eu nunca não tinha ouvido falar em discipulado. A gente tinha ouvido falar de uhum, ler a palavra, devocional, estudo bíblico, mas discipulado mesmo, que é caminhar junto, né? E aprender junto na palavra, sem estar distante, e caminhar mais de que um livro, né? São 3 anos juntos, especialmente nesse material do obreiro que a gente tinha. Se constrói, né, dentro da gente uma maturidade, uma certeza, convicção da fé, da salvação, de força para continuar vivendo a vida cristã, que eu não tinha experimentado em nenhum lugar, né? E foi realmente o que você falou, se esses mentores, né, todos eles não tivessem passado pelas nossas vidas, talvez fosse mais uma igreja que a gente tivesse experimentado e pulado para outra e para outra, né? Sem uhum. também fazer discípulos, né? Sem reproduzir. Então, a gente É, deve realmente, eu e o Zé, né, Zé e eu, devemos muito, assim, devemos um sentido de gratidão, né? De alegria uhum. no coração por cada um deles que passaram pelas nossas vidas. E em cada etapa da nossa vida eles foram importantes, né? Cada casal teve um impacto, né? Uns na minha mocidade, outros na liderança do Zé como pastor, outros na vida familiar, né? Como eu criei meus filhos, a própria Jolie, né? A Jolie para mim foi uma referência para criação das minhas filhas, né? Tudo que a gente caminhou junto, eu sempre perguntava para a Jo, sempre falava com ela. Então ela era, mesmo ela não falando, ela era uma referência para mim das atitudes Uhum. dela com os filhos, né? Como ela se relacionava com o Tinha e a família. Então tudo isso eu reproduzi na minha e foi muito gratificante, uma bênção, né? Então, cada um teve um pouquinho, né? Uma porçãozinha, uma marca na nossa família. E agora você está reproduzindo isso na sua igreja hoje, aí que é na Bela Vista. Quer deixar o endereço, ó, pessoal de São Sim, Paulo, a Igreja Aliança Cristã e Missionária na Bela Vista, Bela Vista? é Rua Baronesa de Bela Vista, número 535, fica ao lado do aeroporto de Congonhas. Totalmente oposto ao aeroporto de Congonhas, na Washington Luiz, fica a nossa igreja. Então, coladinho praticamente. E os cultos, o horário é? Os cultos nós temos aos domingos, 10h30, presencial, né, atualmente.
E temos os grupos que acontecem durante a semana online. Mas domingo também, além de presencial, a gente transmite pelo YouTube da nossa página, também o culto ao vivo. Uhum. Então, Glau, você vê, né? Cada uma de nós foi para um caminho, Deus jogou para um lugar. Verdade. E eu vim aqui para o sudoeste do Paraná. A gente está na divisa aqui com a Argentina, 70 quilômetros. E Nossa. nós estamos atingindo também Santa Catarina, né? Lá em Palma Sola e tudo. E o Jasa, você lembra? A Selma, minha irmã Sim. maravilhosa, né? E o meu cunhado Jasa, grandes cantores, ele tem músicas lindas que ele compôs. E agora tá todo mundo, eles são bisavós de Gente, quatro, mesmo? de Ah, quatro. O Gabriel tem três. E agora a Sui está se tornando avó também. A Rebeca se casou, mora no Rio de gente, Janeiro com o Maxwell, que está aqui conosco também. que Então, legal. todo mundo amadureceu e tudo, né, Aham. andou. Sim. E eu trouxe a minha bagagem da aliança junto com a visão da Bapai, da Batista Bapai, que a nossa sede em São Paulo é a Batista Bapai da Convenção Nacional em Uhum. Alphaville, o pastor Edgar Rufino, com o seu Uhum. filho Tiago Rufino, e também a igreja lá é grande, lá em Barueri também. Uhum. Temos em Minas, temos em vários outros locais também, Rio Grande do Sul, em Lages, aqui. E a visão do meu cunhado, da Batista, a Bapai, né? Uhum. É você, a visão missionária. Oi, Aham. Peraí. Glaucia. Oi, despencou aqui do Caiu. tripé. Ah! É a bênção, amiga, é a bênção. É a benção, é Pronto, o poder. desculpa. Desculpa. Tudo bem. Então, aí a visão da Batista Bapai é de Aham. formação de líderes missionários, Uhum. né? Nada de ficar criando ovelha, tosquiando ovelha, não. É treinar líderes e abrir igrejas e mandar enviar, Sim, né? E ampliar a expansão do reino nessa visão missionária, nessa visão de treinamento de líderes. E sim. um dos discípulos que está fazendo o obreiro com a gente é justamente o pastor Cadu e a sua esposa, a pastora Maria Helena, meus amados queridos. Ah, que E legal. essa semana ele comentou, ele falou, olha, eu já passei por várias igrejas, eu nunca vi oferecer um projeto como esse do Seja um Obreiro Aprovado, Olha que legal. porque eu precisava passar por isso, conhecer, e eu falei, você vai, quando for a sua vez de estar discipulando, você já é um Aham. pastor, então todo mundo é muito abençoado, né? Eu faço Sim. com outras pessoas de outras igrejas também, não só aqui em Beltrão, faço online também, em outros lugares, né? Outros estados. Ai, que legal, Então, Sé. gente, é uma bênção maravilhosa. Agora chegou a vida abundante, meu Deus Pois do é. céu, que bênção! A gente tem usado também, Sé, fica uma Ah, sugestão aí para vocês também que acompanham, né, a parte de estudos bíblicos e discipulado. A gente uhum, utiliza dois outros materiais além do Vida Abundante, que é o Verdades Básicas, que foi desenvolvido por um pastor que é aí do sul também, Sé, se eu não me engano é do Paraná, ah, pastor Jacó. E a igreja de ah, Maringá, agora eu lembrei, igreja hum, Batista em Maringá, e ele fez ele fez um apurado, né, das verdades básicas, né, para iniciantes, e a gente já tem usado há algum tempo. E agora, hum, recentemente, tem um outro livro muito bom, Sé, do Timothy Keller, que chama uhum, Catecismo Nova Cidade.
Ele também Ah, tem essa veia de iniciantes da palavra, né? Inclusive no próprio livro ele traça a questão da ceia, o ser igreja, a salvação e toda essa parte básica, né, da fé. Ele traça muito bem ao decorrer do livro e vale muito a pena, é um material bem contemporâneo, né? E fica uhum. duas dicas para vocês aí, tem sido muito bom para nós aqui. Depois você manda fotinho para mim e tudo, Mando, para eu pode poder deixar. comprar, adquirir Com certeza, e você vai implantar aqui gostar. também. Sim, Legal, Glaucia. legal. Então, menina, nós duas temos outra coisa em comum com os Aham. Davis. Posso contar como é que foi minha carreira musical com eles? Mas com Eu, certeza. né? Então, eu cheguei um dia, o Miguel lá tocando o violão, né? Tocando aquela bossa nova com as músicas do Simpson, né? Aí eu cheguei para ele e falei, pastor, inclusive a live, tanto do Tim como do Zé, eles acabam comigo, né? Porque eu era bocona mesmo. Cheguei pro pastor Miguel Ai, e ai. falei, mas pastor, é isso mesmo? Você quer ganhar brasileiro com esse violãozinho aí? É isso mesmo? Ele, sim, Célia, o que que você acha? Eu acho que tá tudo errado. Ele é mesmo? O que que você vê? Eu falei, eu vejo, brasileiro é samba, amor. É samba, nosso negócio aqui é o sambão. Mas tem que ter Aham. uma bateria, tem que ter baixo, tem que ter música aqui, muito som. Aí ele disse, então tá. Aí chegou o baixo, né? O Michel deu um baixo para ele e tal, e ele foi e comprou a bateria. Eu cheguei na Olha. igreja e falei, aí ele falou, Célia, vem cá, olha lá. Me mostrou a bateria linda, branca, né, perolizada. E eu Aham. falei, nossa, que legal, Miguel. E agora, quem que vai tocar? Ele falou, como assim, quem vai tocar? Sim, quem vai tocar a bateria? Ele falou, você vai tocar a bateria. Eu? Sim, você não pediu a bateria? Pedi, mas ele vai aprender a tocar. Aí eu Gente. saí atrás do baterista lá, que era na época o Flávio Pimenta, era pertinho lá da igreja, lá no Brooklyn. E o Flávio tinha aquela bateria, né? 180 graus. Falei, meu Deus do céu, onde eu vim cair? Aí ele me jogou um mês e o Raimundo, que era da Assembleia de Deus, Isso. nós ele era um baita baterista, percussionista, tocou na Europa, tal. E o Raimundo me jogou mesmo, me empurrou na piscina funda e eu fui. E nisso foi assim minha carreira Que de demais. percussão, né? Que eu comecei com os bongos, lembra? Opa! Com os Com certeza. bongos, lembra? O bongô Renato lá naquele. Você no piano. Começando. Foi muito bom, né? Ai, E sério. cantando com as meninas, né? A Bev, a Jolie, eu. Aham. E a gente fazia vozes, meu, parecia que tinha um coral no culto da noite, lembra? Meu Deus, que tempo maravilhoso! Eu vivia na igreja, né? De segunda a segunda, eu não saía da igreja. Ô, paixão! Coisa maravilhosa, é tão bom lembrar, né, Glau? Ai, Puxa sério. vida! Não, Mas agora você deve estar arrasando no piano, né? eu dei uma crescida boa, né, Sé? Eu dei uma boa melhorada, mas agora eu já estou ensinando a minha boneca, né, a Juju, ela também está aprendendo, então Aham. ela está seguindo os passos. Você está conseguindo me ver bem aí, Sé? Que está travando, né? Tá travando desde o começo, tá travando, mas a sua voz não travou. Então, Ah, provavelmente eles vão. Ela vai gravar tudo eu certinho. acho que é a. Olha, a Lília Apolinário, não sei se você lembra dela, agora ela está aqui no Paraná. Ela está lembrando no Chá das Mulheres. Oi, Lília, no Chá Ah, das Mulheres, né? A não, Diane tocava, arrebentava também, né? A Ruth, poxa. foi. E você trouxe esse toque brasileiro, né, Sé? Eu lembro
como se fosse ontem, você ali no Brooklyn, ao lado ali do piano, lembra? Você com aquele pedestal e os bongos e fazendo Aham. o ritmo, né? Então deu todo um estilo brasileiro para o nosso louvor. É, trouxe o molho brasileiro, né? Agora eu tô indo pro baixo, sabe? Ah, é? Porque eu já, bateria já tem, todos os bateristas também, eu também pego nas percussões, tal, na igreja, porque olha só, na nossa igreja a gente tem o Gabriel Elvas, meu sobrinho, é guitarrista profissional, e a Sui Damares, minha sobrinha, que é cantora profissional, mais a Selma e o Jaza também, né? Então o louvor da nossa igreja é muito forte, muito bom. E daí nós já temos um grupo bem sólido e eu estou querendo ir para o baixo, porque depois da melhor idade você tem que renovar a sua vida. Ai, amiga, você arrasa. Oh, Glau. O dia que eu for em São Paulo, nós temos que fazer um louvor juntas, tá? Com certeza, tá combinadíssimo. Me avisa com antecedência para a gente montar a banda. Aham. Glau, agora vamos entrar um pouquinho na sua história dentro da igreja, no seu ministério. Sim, Como foi desenrolando, os momentos que te marcaram, os milagres, como a igreja se desenvolveu, o projeto seu e do Zé, que é muito impactante. Fala bastante sim. sobre isso aí, queridona. Pois é, a gente teve alguns desafios, ainda temos, né? Muitos desafios como igreja, mas a partir da saída dos missionários, a gente teve mais desafios, né? Porque nós caminhamos com eles há décadas, né, Sérgio, de acompanhamento, de sustento em todos os sentidos, né? Sustento não Uhum, só da nossa igreja, né? A parte de ministério mesmo, eles dirigindo, né? Como mentores, mas também muito uhum, o apoio deles, inclusive financeiro, né? A estrutura da igreja era muito mais era provida, né? Sempre tinha, era provisionada por os missionários, sempre generosos. Então a gente tinha uma equipe grande, né? Então, assim, todas as áreas da igreja eram cobertas com pessoas de muita maturidade cristã, né? Então, que fosse com as crianças, com os casais, com a música, com a palavra, com missões, né? Que a gente aprendeu tudo de missões ali. Todas as áreas chaves, assim, do ministério na igreja, a gente tinha um casal bem dotado, né? Que tinha experiência. Então, isso fez com que a nossa igreja, assim, tivesse uma estrutura muito boa, né? E a gente caminhou junto com eles até 2001, quando a gente adquiriu a nossa igreja atual, né, que era uma casa, na época eram duas casas, e nós adquirimos, né, Deus deu essa bênção para a gente de comprar esse local, uhum, e logo depois, né, a gente teve uma campanha grande para a gente poder completar, né, o pagamento do que foi proposto. E a missão muito nos abençoou, deu uma grande parte, né, dessa aquisição. E a gente, como igreja, nós caminhamos juntos, suamos juntos, né? Porque todas as famílias ficaram empenhadas, a gente fazia sempre eventos e todo mundo estava muito animado por essa bênção, né, que a gente tinha conseguido. Mas com o tempo as coisas vão, né? Vem os percalços, né? Vem as pedras no sim. caminho. Então não foi algo assim simples, né? Hoje a gente olha para trás, parece que foi um pulinho, mas foi grande assim o desafio, né? Porque você sabe que em São Paulo, né, um imóvel já pequeno que seja é uma fortuna. Você imagina o local que nós estamos, que é muito grande, a gente tem um espaço bem grande e ainda está Uhum, inacabado, né? A gente conseguiu demolir essas duas casas, elas se tornaram uma igreja grande e construímos a parte de trás primeiro, que foi um salão de eventos,
O seminário foi construído ali também. Então, nós temos anexo à igreja, ao seminário. E aí o nosso próprio templo, né? Que ficou na parte da frente e ficou por último para a gente concluir. Então, ao longo desse tempo, a gente tem caminhado assim com bastante fé, né? Muita fé, porque a provisão tem vindo de Deus, né? A gente passou várias crises, né? Não só de desânimo da própria membresia, né? Porque estava demorando para construir, demorando para concluir. E a gente sabe, né, que o ser humano quer tudo para ontem, né? Então, se a coisa não está boa já, não tem paciência para aguardar a conclusão do Senhor, né, no tempo certo dele, né? Uhum. Então, muitos casais, muitas famílias, inclusive famílias líderes, assim, nos deixaram, né? Bateram várias Hum. situações contra, né? E a gente ficou bastante sozinho, assim, né? De apoio. Mas também, por outro lado, Deus trouxe outras famílias que vieram, né, agregar, nos suportar, e a gente continua ainda nessa construção, né? Agora está um pouquinho melhor do que antes, né? A gente já tem pelo menos tudo dentro do templo em si, a gente tem a base toda feita, né? Estruturada, mas ainda tem, claro, né? A questão do acabamento de fora, alguns detalhes com relação à prefeitura, que a gente sabe que é sempre uma luta, né? Para quem, especialmente quem está Uhum. em São Paulo, né? A burocracia da prefeitura, etc. Mas, assim, o que nos impressionou, Sé, nesse tempo todo, né, foi até por isso quando você me perguntou do versículo bíblico, eu falei de Moisés, o que me Uhum. impressionou foi realmente a, a falta de perseverança do povo, né? E eu sempre olhei para Moisés, né, como um personagem referência para mim, né? Claro, Jesus é sempre o nosso maior exemplo. Mas olhando para o Velho Testamento, um personagem que me chama a atenção é o próprio Moisés, né? Tudo que ele experimentou com Deus, tudo que ele experimentou no Egito, né? Que não foi pouco, né? Ele tinha com certeza os seus lençóis de seda, né? Suas comidas Uhum. iguarias, né? E em um certo momento ele Uhum. foi para o deserto e mudou completamente a sua vida para servir ao Senhor, né? E nem por isso ele deixou de ser rico, né? Ele continuou sendo, mas de uma outra forma, né? Abençoado pelo Senhor e com a própria riqueza ao lado dele, né? Com todo aquele poder que É. ele via. E assim, o que me impressiona foi o jeito como ele lidou, né? Durante todos aqueles anos com o povo, né? Ele teve a marca dele, a gente sabe que é mansidão, né? Mas a gente tem que lembrar que mansidão não demonstra fraqueza, mas demonstra coragem, né? Uma coragem É. forte. E ele sempre foi assim uma referência para mim, né? Então, sempre que eu leio o Êxodo, né? Ou mesmo a história toda de Israel no deserto, eu sempre associo o que a gente está vivendo, né? E me enche de vontade de continuar, porque a gente passa muito assim, a largo, muito longe do que ele passou, né? Com aquele povo. E a gente, eu pego, né? Essas pequenas experiências que nós tivemos, eu digo pequenas porque perto do que ele passou, né? Bem pequena. E aplico, Hum. né, essa vontade dele de chegar no objetivo que o Senhor tinha dado para ele. Então, por isso que eu escolhi esses versículos e por isso que a gente continua em pé até hoje, né, servindo ao Senhor e batalhando para mostrar que a igreja, sim, é para os dias de hoje, sim, a igreja ainda é necessária, né? Batendo contra ao que falam aí, né? Que você não precisa mais congregar, que igreja Hum. já é uma coisa ultrapassada, né? Mas a gente Uhum. tem se renovado, né, Sé, com todos essas ferramentas que Deus tem dado para nós, especialmente do estudo da palavra e a oração, né? Então, eu Uhum. acho que se eu posso dizer o que a gente aprendeu nesse tempo de deserto, né, para gente, que ainda mantemos, né? Não chegamos ainda na nossa Canaã, não.
Aham. É a palavra e a oração que tem nos deixado assim renovados no espírito e fortes para continuar, né? Servindo e multiplicando, sendo exemplo para muitos, né? Porque quando a gente sabe firmemente qual é o propósito, a gente suporta bem o processo. O que é para Deus? Uma estrela para se mover no céu leva 100 anos. A nossa vida é um sopro mesmo. É verdade. E nesse processo aí da construção da igreja, e que é uma honra para a gente, que foram vocês, né, com o dinheiro brasileiro, com o Sim, esforço do Brasil, com tudo que os missionários trouxeram, o Paulo Clark, saudade dele. Se ele estiver ouvindo, Paulo, quero dizer que eu te amo, tenho muita saudade. Todos eles, né? É, eles deixaram você e o Zé, e nesse processo de construção, tudo o que aconteceu, de quem chegou, de quem saiu, é divisor de águas. é Para verdade. Deus não tem. Os 40 anos do deserto de Moisés por desobediência, que é para toda a história da intervenção divina na história humana? Que é Verdade, esse tempo? Nada. verdade. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Você sabe, quem que não teve luta, né? As Uhum. lutinhas que a gente teve, que eu tive. É, com Né? E certeza. a gente suportar. Tranquilo, eu sei o propósito. Aham. Então, o processo é esse. E no final, Deus falou, aquele que perseverar, né? Eu vou dar a coroa da vida. Aquele que perseverar. Nós temos que fazer nosso trabalho sem olhar para trás. Sim, Vamos tocando, ele vai suprir tudo, ele vai resolver tudo, é dele a obra. Nós é verdade. somos o quê? Simples, os servos, os trabalhadores dessa Exato. vinha, Uhum. né? Ele que é o dono da fazenda, o dono de tudo, das vidas, das coisas, do ouro, da prata. É verdade, isso é. Então, nós temos que jogar com a nossa fé, com nossa esperança, com a unção, Sim, porque nós que recebemos a unção, esse pessoal que desiste, muda a cabeça e sai fora, qualquer é, lutinha já socorro, já está gritando mimimi, é eles verdade. não, eles estão precisando de unção, Uhum, porque a unção é que te faz ficar firme, uhum, que te faz ter força e receber o poder de Deus e não temer, não, ser intrépido mesmo. E vamos em frente, uhum. né? Vamos em frente. É E isso que nós se não é o Espírito Santo, fazemos. né, Sé, na nossa vida, você não tem razão de viver, né? Claro, que seria? Olha, eu estudei teologia, né? Eu acabei fazendo história e fiz pós-graduação em arqueologia. Eu vou te contar esse negócio. A pós-graduação era história, patrimônio cultural, é, museu e arqueologia. E eu Aham. falei, meu Deus do céu, nessas alturas do campeonato, o senhor está me jogando na faculdade de novo? Ele falou, calma, eu vou te mostrar por quê. Aí chega o grande professor ateu, e chegou eu que vou dizer se vocês vão para o mestrado, para o doutorado, acabar essa pós aqui, e tem que ser o trabalho final dentro dessas matérias que estão aqui. E pulou nos meus olhos a arqueologia bíblica. Olha. Aí eu chamei ele, falei, professor, eu vou escolher arqueologia. Aí ele, ai, que ótimo. Eu falei, bíblica? Bíblica? Eu falei, tá lá no negócio que você mostrou. Aí ele falou, mas você vai ter fonte para fazer isso? Eu falei, bom, vou te dar quatro fontes, assim, tipo sítio a céu aberto. Aí se você topar, eu faço. Ele, sim, quais são? Falei, Egito, Jerusalém, Grécia. E citei mais uma, Egito, Roma.
Aí ele olhou bem para minha cara, eu falei, sim. E depois, historiador, se você achar algum livro nesse mundo que toque nas civilizações dos primórdios, persas, assírios, babilônicos e tal, se não for no Antigo Testamento, você não acha em outro lugar, não acha, só tem no Antigo Testamento. Pois Aí é. ele topou, começando a conversar com ele, fechei minha pós-graduação em arqueologia bíblica. No dia da minha apresentação, um monte de professor, né? Que a moda agora na universidade é o ateísmo, né? Todo mundo me ouvindo. No final, eu ainda pude dar meu testemunho, que disse que esse livro transforma vidas e transformou a minha também, né? E no final, todo mundo vendo a minha Bíblia arqueológica, passando de mão em mão, assim, foi muito legal. 2 anos depois, eu estava aqui no restaurante e entra um casal e vem cumprimentar uma amiga minha. E ele olha para mim, pega na minha mão e fala assim: Eu te conheço. Eu falei: Ah, é? Ele falou: É, eu estava na sua banca. Você falou sobre arqueologia bíblica, professor. Eu falei: Meu Deus do céu, ele me esqueceu. Então, foi marcante aqui numa universidade secular, Unipar, que é a segunda maior do Paraná, depois da PUC, né? Aham, E fiz direito também aqui, uns tempos com direito e a história do direito, você toca totalmente na, todas as civilizações se consolidaram a aham. partir dos seus livros sagrados, né? Pois é. E, inclusive o judaísmo. Só que Aham, tem uma diferença de todos os livros sagrados da Terra, a diferença é que, lembrando, né, Hammurabi, o Manu, o Torá, o mesmo o Alcorão, né, todos esses, o único que é profético é o Antigo e o Novo Testamento, pois é. Que que é se com... profético. Uhum. Então, a gente fazendo essas comparações assim, e graças a Deus, dentro da universidade, eu pude marcar muito, muito mesmo. Olha que Graças a Deus, a palavra, né? Então, o nosso trabalho é esse, Glau. é É o nosso exatamente, trabalho. exatamente. E o pessoal que fala, não, 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 você se converteu, você virou cristã, virou carola, virou lá, mas na hora do aperto, Exa- alô, Celinha, será que você pode fazer uma oração aqui? exatamente. O conhecimento todo cai por terra, né, amiga? Na hora do vamos ver. É Deus. É. Quando eu estive na UTI lá, que eu peguei o Covid, né? Eu Sim. vi o Senhor aos pés da minha cama, ué, todo mundo lá gritando na hora, eu cantando e orando lá dentro da UTI, e o pessoal gritando: Jesus, me salva, Jesus, socorro, Jesus, desesperados. Ó, Deus, meu Deus, meu Deus. uhum. Que E experiência, eu lá, né, feliz, amiga? nas mãos dele. Hum? Que Sim, experiência Glaucia, que você passou, amiga. O Zé me contou o testemunho todo. sim. E agora em outubro eu infartei, né? Eu Não pus um sou. stent. Pus um Ah, estente aqui, mas do jeito que tudo aconteceu, Glau, o Senhor, ele vem sorrindo para mim e fala: Você tá careca de saber que seu nem um fiozinho não cai sem a minha permissão. Então, é. se eu te coloco nesses lugares estratégicos assim, você sabe, né? Você só tem que falar de mim. E tudo Olha, dá certo, tudo flui tão maravilhosamente. Eu estou aqui, maravilhosa. Minha saúde melhorou muito depois disso tudo. olha, que maravilha, Sé. Nosso Senhor Jesus, É vivíssimo, maravilhoso, atuante. sim. E cada vez mais a gente se admira, né, amiga? Entrei numa carona aqui na sua entrevista, né? É complemento, amiga. Quando a gente é parte de uma família, tudo se complementa. Aham. Então, queridona, o Zé está aqui falando. Pois é, meu querido pastor.
Olha, Eu fico pastora muito feliz doutora. porque nós não temos placa, né, Glau? Quem Sim. ama o Senhor Jesus e conhece Ele, tem a vivência dele, da pessoa dele, da palavra viva dele, nós não temos placa. Olha o Francésio entrando, maravilhoso Francésio. Glau, eu quero só aproveitar aqui a sua carona, posso? Só mais um minutinho? Claro, Convidar todo deve. mundo a se inscrever no meu canal, porque eu não pago, eu não faço nada, é tudo boca a boca. E a gente já está com 2.400 seguidores. Então eu quero pedir para os seus amigos aí, nossos irmãos e irmãs, que se inscrevam, divulguem essa live e também as outras. Tem lá todo mundo, David Jones, a Ruth, Miguel, o pastor Mike, o Tim, tá todo mundo aí, o Zé. Então, e tem outras também. Então, por favor, divulgue, porque esse canal surgiu na pandemia. Eu falei, Senhor, agora eu estou presa dentro de casa, né? Não posso sair. Ele falou, não, agora que você vai falar para os quatro cantos do mundo. E a gente está no Japão, na África, em Portugal, né? Nos Estados Aham. Unidos e no Brasil. Ai, que legal, Célia. É só bênção do céu. Que bem. Glau, você tem 3 minutos, só você falar agora, Ah, despedir, deixar o seu recado, a sua mensagem e voltar. aham. Com Não. vocês, Gláucia Freitas. Ah, que responsa, amiga. Não, Não, você é um prazer, tem. de verdade, é um prazer. Eu quero usar esses minutos para te agradecer, né, Sé? O carinho de sempre, o empenho que você tem ao Senhor, ao reino, né? Tudo que você faz e tudo que você coloca a mão, a gente percebe que é dedicação pura para o Senhor, menos você e mais Ele, né? Isso é nítido. E quero te agradecer pela experiência, pelo carinho, mesmo distante, a gente poder dividir, né? E deixo assim o que a gente falou até agora, né, Sé, que foi marcante para ambas, buscar a palavra do Senhor, buscar conhecê-lo. Nós somos criados para conhecê-lo a cada dia mais e mais. E o meu desafio, né, não só para mim, que é o que eu almejo, o que eu busco todo dia, é conhecê-lo, compreendê-lo e que ele tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós, né, o avivamento mesmo, a perseverança nessa jornada cristã com ele, né? Então fica aqui o meu carinho por você, Sé, para todos que estão nos ouvindo e o meu desafio que não deixe de estudar a palavra do Senhor, porque são preciosidades para a vida eterna, não só aqui, é vida eterna, né? É isso, amiga. Amém, meu amor. Muito obrigada por aceitar o convite. Manda um beijo para o Zé. E Mano, vamos ficar lá no WhatsApp que eu preciso pegar as dicas dos novos, dos livros novos. sim, E também eu quero fazer a entrevista com as suas filhas, sim, porque a juventude ouvir jovens que é, têm a vivência com Deus e essa força toda dentro do reino é aham. muito importante, tá, Glau? E esse domingo, Célia, a minha filhota, a Isabela, pregou, né? Foi a primeira vez que ela pregou na igreja. E ela, como ela está fazendo seminário, a gente dá essa experiência para todo seminarista. E aí, depois, se você quiser ouvi-la, é só ir lá no nossa página do YouTube da Igreja Aliança do Aeroporto e ouvi-la. Foi uma mensagem muito especial, poderosa, viu, amiga? Amém. Então, pessoal, é isso. O endereço da igreja você já tem, também o canal no YouTube aí, Aliança do Aeroporto. E, mais uma vez, um grande beijo para todos. Glau, volte novamente, tá? Nossa, com prazer. Você é muito querida, Sé. Te amo muito. Te amo também, meu amor. Um beijo para todos e para vocês, ouvintes. Uma semana muito feliz na presença do nosso Deus maravilhoso. Quinta-feira que vem tem mais às 20 horas aqui no M Selvas. Essa live já está sendo gravada no YouTube. Um grande beijo e até lá. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, Ah, pessoal.
Tchau, a paz do Senhor. Tchau.